Bom, seguindo o nosso cronograma, tentando manter, né, o nosso compromisso com os horários, eu gostaria agora de chamar para compor aqui a mesa e dar início, então, nas suas palavras de abertura, o professor titular Henrique Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, mas especialmente um pioneiro no estudo da proteção dos direitos humanos na ordem interna e internacional. Me recordo, professor Lewandowski foi meu professor na graduação, professor na pós, membro da minha banca de bom, e vários outros momentos que atuamos em conjunto. Esse livro da editora Forense, 84, foi um dos primeiros, eu diria que foi o primeiro livro que eu comecei a leitura para entender um pouco a existência de um sistema internacional, de um sistema interamericano, e o professor Lewandowski, na sua atuação cotidiana aqui na faculdade, desde o tempo, né, das suas aulas na graduação, na sua atuação perante a advocacia, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, perante na atuação como magistrado do Supremo Tribunal Federal, tem atuado coerentemente em linha com a defesa dos direitos humanos, em linha com essa sintonia da interpretação que se tem aqui no Brasil, da promoção de direitos, com a interpretação que se tem no plano internacional, o que obviamente é um grande incremento na vida de todos nós. Então, uma salva de palmas ao professor Lewandowski. Bom dia a todos. É um grande prazer, uma grande satisfação poder comparecer no dia de hoje a este evento importantíssimo, que é a comemoração dos 50 anos da nossa Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Eu queria inicialmente agradecer ao professor André de Carvalho Ramos, que é hoje indiscutivelmente uma das grandes autoridades no que diz respeito ao estudo deste sistema internacional de proteção aos direitos humanos, que é um sistema, infelizmente, não só o sistema mais global, mas também o sistema regional, ainda muito pouco conhecido. Queria cumprimentar o professor Pedro Dalari, o professor Paulo Borba Casella, que nos deixou, o professor Tumelin, o professor Manuel. Estão aqui os demais presentes, os defensores públicos, os valorosos defensores públicos que participam desta importante iniciativa. Vou dizer algumas brevíssimas palavras, porque tenho aula de graduação e pós-graduação logo em seguida, mas começar com uma assertiva que me parece um tanto quanto óbvia, mas é frequentemente esquecida. A Convenção Americana de Direitos Humanos não é uma declaração, mas é um tratado multilateral. Portanto, é um repositório de normas de caráter cogente, portanto, de observância obrigatória para os signatários. E quando internalizadas essas normas, elas passam a fazer parte do ordenamento legal do país que integralizou esses dispositivos jurídicos. Portanto, é um instrumento que pode e deve ser utilizado como se uma norma interna do país fosse, e como de fato é. Esta é a primeira observação que eu gostaria de fazer. A segunda observação que me permito ressaltar é a seguinte, que poucos imaginaram em 1969 o grande impacto, a grande influência que aqueles 81 artigos, um tanto quanto despretensiosos, poderiam exercer, digamos assim, na própria cultura latino-americana e americana de modo geral, no que diz respeito ao tratamento, ao enfrentamento das lesões massivas, históricas, relativamente aos direitos fundamentais. Esta convenção realmente superou as expectativas. No primeiro momento, ela se impôs por sua autoridade moral. Uma autoridade moral indiscutível que acabou inibindo
tanto quanto possível, as práticas contrárias aos dispositivos desta convenção. Os regimes autoritários que se implantaram na América Latina, sobretudo no Cone Sul, a partir dos anos 60, muitas vezes tiveram inibidas algumas práticas mais cruentas, exatamente em função dos reclamos e das ações que foram intentadas nesse sistema americano, exatamente para se contrapor a essas práticas. Então, a autoridade moral absolutamente indiscutível a partir do momento em que esta convenção foi assinada e depois, pouco a pouco, internalizada. Há um aspecto muito pouco ainda ventado e desvendado entre nós, que é o impacto que essa convenção teve sobre a nossa Constituição de 1988. Ela, na verdade, ela representou um certo pano de fundo, ela sempre foi mencionada nas discussões da nossa Assembleia Constituinte, e ela mostra a sua influência, seja no preâmbulo, seja nos valores fundantes da nossa República, logo no artigo 1º, seja nos princípios regedores das relações externas do país, muito bem estudado pelo professor Pedro Dalari, numa tese pioneira, acho que foi de doutorado, belíssima tese, em que o professor Pedro Dalari ele esmiuçou exatamente aqueles princípios todos, e mostrando como isso de fato, foi dito agora, isto era um valor de observância, eram valores de observância, eram e são valores de observância obrigatória pelo Estado brasileiro. E, finalmente, é indiscutível a influência da Convenção sobre Direitos Humanos no extenso e denso artigo 5º, que estabelece em nossa Constituição os direitos individuais e coletivos que nos regem. Mas, pouco a pouco, também, além desta indiscutível autoridade moral, foi se impondo também a força jurídica desta convenção. Isto não apenas a partir das decisões, sobretudo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, cujas decisões, embora nem sempre observadas, eram temidas pelo seu impacto político, não é? Mas depois, também de forma paulatina, os tribunais dos distintos países signatários, mas sobretudo o Brasil, foram incorporando os dispositivos da Convenção nas suas decisões, considerando esses dispositivos um verdadeiro jus cogens, como de fato são dispositivos de caráter obrigatório, cogente, porque a natureza jurídica desse documento internacional, como acabo de dizer, não é uma mera declaração, mas sim é um tratado cujas normas são de observância absolutamente obrigatória. E isto se deu no Brasil, especialmente, o grande impulso da Constituição de 1988, especialmente após a internalização deste documento, ou seja, após a ratificação pelo Congresso Nacional em 1992. O Supremo Tribunal Federal passou a invocar, mas invocar com força jurídica, não era um mero opter dictum, não era uma mera menção a latere, começou a invocar a declaração, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos como fundamento de suas decisões. E o fez em múltiplas ocasiões. Eu não quero entrar em detalhes, porque eu sei que este assunto será debatido de forma mais verticalizada pelos integrantes deste congresso, desse seminário, mas em várias ocasiões, como por exemplo quando rejeitou a prisão do depositário infiel, quando regulamentou o uso das algemas, quando exorcizou a tortura, quando proibiu a censura, quando garantiu o direito de resposta àqueles injustamente ofendidos, quando protegeu os direitos dos presos, considerando que eles estavam sob a proteção do Estado brasileiro, quando assegurou o direito dos quilombolas, quando garantiu o direito à livre manifestação,
quando assegurou em determinadas circunstâncias o direito à personalidade, inclusive o direito de resposta, e finalmente quando julgou constitucional as audiências de custódia. E aí eu vou me permitir, e agradeço ao Dr. Davi e outros que levantaram essa questão, eu entendo também que as audiências de custódia representaram um momento em que o Supremo Tribunal Federal, com muita coragem, decidiu pela constitucionalidade dessa iniciativa a partir de um dispositivo expresso da Convenção sobre Direitos Humanos, que é exatamente o artigo 7º, inciso 5º, ou número 5 da Constituição, que estabelece, um tanto quanto genericamente, que qualquer pessoa presa tem o direito de ser apresentada no menor espaço de tempo possível a uma autoridade com funções judiciárias. Quando nós estávamos, eu digo nós no plural, porque contei com uma equipe de valorosos assessores e juízes de São Paulo, inclusive com grande experiência em matéria de execução penal. Um deles é o Dr. Luiz Manfredi, que até hoje se encontra no Conselho Nacional de Justiça. Eu me deparei, quando assumi em 2014 os Conselho Nacional de Justiça, fazendo, enfim, um périplo pelas prisões brasileiras, que depois o Supremo Tribunal Federal considerou que estavam em estado inconstitucional de coisas, e eu, na discussão que se examinou essa questão, e eu inclusive me expressei dizendo que era um inferno de Dante as prisões brasileiras, e me deparei com uma realidade realmente assustadora. O Brasil era, naquela época, hoje pioramos a nossa posição, éramos o 4º país que mais prendia pessoas no mundo, tínhamos 700 mil presos, 40% de presos provisórios, ou seja, aqueles que jamais tinham visto um juiz em sua frente, eram jogados no ergástulo por meses ou anos a fio, e era necessário que tomássemos alguma providência com relação àquela questão. E o que fizemos? Invocando este dispositivo, o artigo 7º, inciso 5º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, utilizando o poder regulamentar, porque o Conselho Nacional de Justiça não pode, evidentemente, legislar, porque não faz parte de um dos poderes da República, não tem, mas ele pode regulamentar dispositivos de lei que estejam em vigor e façam parte do direito positivo brasileiro. Então, de uma forma, digamos assim, um tanto quanto ousada, nós, no Conselho Nacional de Justiça, aprovamos em plenário, os 15 integrantes do plenário, um plenário plural, um plenário que integra não apenas ministros do Supremo, mas também juízes de vários tribunais e várias instâncias, membros do Ministério Público, representantes da advocacia, etc. Aprovamos essa resolução, criando esta audiência de custódia, obrigando que as autoridades submetam o flagranciado, o cidadão preso em flagrante, no prazo máximo de 48 horas a um juiz. E realmente esta foi uma iniciativa de sucesso, que ela foi implantada em 2015. De lá para cá, segundo as últimas estatísticas, nós conseguimos já, quer dizer, nessa metodologia das audiências de custódia, fazer com que 200 mil presos, num universo que hoje já monta a 800 mil presos, somos o terceiro país que mais encarcera no mundo, depois dos Estados Unidos e da China. Já ganhamos inclusive da Rússia nesse quesito. Então 200 mil pessoas de 2015 até hoje deixaram de ser presas, jogadas nesse inferno de Dante, nessa situação inconstitucional de coisas, e libertadas mediante condições. A obrigação de comparecer, enfim, de tempos em tempos perante uma autoridade judiciária, o uso de tornozeleira eletrônica, o confinamento numa determinada circunscrição territorial, ou suspensão de direitos. E isto está funcionando, não obstante o grande número de iniciativas que existem
esta iniciativa das audiências de custódia. Existem vários projetos no Congresso Nacional, existem resistências aqui ou acolá, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que é constitucional e baseou-se exatamente nesse dispositivo da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Bem, parece-me, e não tenho dúvida, que a Convenção Interamericana, ou Americana sobre Direitos Humanos, foi um marco histórico relevantíssimo. Enfrentou e continua enfrentando lesões importantes aos direitos fundamentais, mas, como foi dito aqui, hoje nós nos deparamos, e hoje até na aula de pós-graduação quero fazer menção a esse aspecto, a essa questão. Nós enfrentamos hoje outras formas de lesão aos direitos humanos. A repressão estatal, ela é mais sofisticada, se vê hoje com espanto a repressão que ocorre nas ruas, em praças do Chile, na Bolívia, no Equador, se ensaia aqui em nosso país, e também com uma iniciativa extremamente preocupante, a meu ver, que é representado pelo envio de um projeto de lei por parte do governo ao Congresso Nacional, que descriminaliza a atuação das forças de repressão, tanto policiais quanto militares, especialmente nas operações GLO, garantias da lei e da ordem, quando no suposto cumprimento do dever, estas forças da lei e da ordem, elas matem algum cidadão ou causem uma lesão corporal. Então, hoje, esse tipo de iniciativa é muito mais sofisticada. Estas campanhas de difamação que se faz por intermédio da internet, as fake news, o novo normal, a pós-verdade que nós vivemos, são formas sofisticadas de lesão aos direitos fundamentais, que precisam ser repensadas e que talvez não tivessem sido previstas pelos elaboradores originais da Convenção Americana de Direitos Humanos. De qualquer maneira, eu faço hoje, depois de 50 anos, professor André, um balanço extremamente positivo dessa iniciativa benfazeja dos países latino-americanos. Entendo que existem muitos desafios e, por isso mesmo, acho que é extremamente oportuno que nós continuemos a estudar esse valiosíssimo documento e imaginemos como é que esse documento possa ser eficazmente utilizado no futuro para a proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana. Muito obrigado, professor. Eu me preparei para um debate um pouco mais extenso. Eu pedi para prepararem aqui um documento, estudo sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria de direitos humanos, com base na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Há aqui uma publicação do Supremo Tribunal Federal, não sei, certamente todos já conhecem, mas destaquei alguns julgados importantes e tem alguns julgados esparsos também sobre a matéria. Eu sei que, no meio de doutos especialistas, isso aqui é um adminículo até insignificante, mas aqueles que tiverem interesse, fica aqui à disposição do professor André. Muito obrigado mais uma vez. Peço licença. Para